a palavra de Deus, conforme Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e as não pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa nessa noite, Senhor. Senhor, estamos diante da Tua presença, com as nossas famílias aqui reunidas nesse lugar, Senhor. Nós queremos Te pedir nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor Deus, para aprendermos da Tua palavra, Senhor, para que ela nos ensine, para que ela nos guie, para que ela nos mostre o que é a verdade, o que é o certo, o que é o correto, Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo, Senhor, que nós somos tão pequenos, ó Deus, e nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor na nossa família. Nós precisamos do Senhor, Deus, na nossa casa. Abençoa o nosso lar, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra nessa noite possa penetrar nos corações e achar, Deus, terreno fértil, para que a Tua palavra, Senhor, dê fruto, Senhor, nos corações nessa noite, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amados, esse texto é um texto muito conhecido dos irmãos, e muitos aqui já leram esse texto. E esse texto fala de um sermão que é conhecido como o maior sermão que alguém já pregou, o maior sermão de toda a história, o maior sermão que alguém ministrou. Se você ver, se você estudar, esse sermão trata de Jesus pregando no monte, e esse sermão ficou conhecido como o Sermão do Monte. E se você olhar um pouquinho a sua Bíblia, voltar um pouquinho, você vai ver exatamente que esse sermão, aqui dentro da palavra de Deus, ele durou 5 capítulos. Começa do 5 e termina do 7, ou seja, Jesus usou praticamente 3 capítulos para fazer esse sermão, né? Ou seja, um sermão longo, com vários ensinamentos, com vários conselhos, conselhos principalmente para a vida cristã, para a vida ética. E Jesus, depois de encerrar e depois de pregar esse texto, ele encerra o Sermão do Monte, dizendo essas palavras que nós acabamos de ler. Um sermão tão maravilhoso, amados, com vários ensinamentos, como amar ao próximo, como a preocupação das vidas, com a preocupação da vida, com a questão da oração, a importância da oração, a importância de você ser bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que chora, porque serão consolados. Vários e vários outros ensinamentos foram passados pelo Senhor Jesus através desse texto que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E Jesus termina esse sermão, amados, justamente falando sobre 2 pessoas, o insensato, e falando também sobre o prudente. 2 pessoas
que tem uma casa, duas pessoas que começaram uma família, duas pessoas que começaram lá, e Jesus deu um exemplo dessas duas pessoas. Ele diz aqui que um homem foi considerado prudente e o outro foi considerado insensato, porque tiveram duas decisões, tomaram duas atitudes totalmente diferentes uma da outra. Mas, amados, nós temos que lembrar que quando Jesus fala no verso 24, quem ouve a minha palavra e as pratica, quem ouve estas minhas palavras que ele estava se referindo, era justamente todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7 do Sermão do Monte. Ele estava dizendo, tudo que vocês ouviram de mim, todos os ensinamentos, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu preguei para vocês, tudo isso, se vocês ouvirem, eu vou dizer para vocês a quem vocês serão, aquele que ouve as minhas palavras será semelhante a quem? Eu vou dizer para vocês em quem vocês serão semelhantes. Mas antes, amados, ele diz duas coisas interessantes nesse texto. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você é sobre as tempestades, as dificuldades que as famílias hoje enfrentam. Ele diz aqui que um homem prudente, ele construiu a casa sobre a rocha, e um homem sensato construiu a sua casa na areia. Mas se você analisar o texto, amados, ele diz que as tempestades e as dificuldades vêm para todos. Quando ele se refere àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e quando ele se refere ao homem que construiu a sua casa na areia, ele diz que a tempestade, as tribulações, a enchente, tudo aquilo que destrói o lar, veio contra aquelas duas casas. A dificuldade que todos nós enfrentamos hoje como família, amados, as dificuldades que estão surgindo, os problemas que estão se levantando contra as famílias, elas estão surgindo, independente do que eu seja, independente do que você seja. Se eu sou crente e a pessoa não é, as dificuldades vêm para mim, assim também como as dificuldades vêm para aqueles que não é crente. Eu quero uma bolacha. Deus não escolhe pessoas para ter dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades e tribulações nas nossas famílias. Se você ler comigo aí, amados, ele fala que no verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aí no verso 27 ele repete novamente, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Queria dizer para você, amados, que toda a dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, quanto sociedade que nós vivemos, as dificuldades têm se levantado. Famílias estão sendo destruídas, famílias estão sendo desestruturadas. Hoje as pessoas não dão importância mais para as famílias. Coisas, filosofias de família entram na nossa casa sem nós convidarmos, amados. Filosofias novas de família entram no nosso lar sem a gente abrir a porta.
coisas que nós assistimos na televisão é um exemplo disso. A mídia diz que hoje a família não existe mais. A mídia fala que não existe mais a criação da família, porque é algo antiquado, é algo do passado, é algo que não existe mais. As pessoas têm mudado o pensamento delas em relação à família. Tempestades, ventos fortes, enxurradas, tudo isso vem contra nós. E nós perguntamos no nosso íntimo: o que será de nossa família? O que será dos nossos filhos diante de tantas tentações, tribulações, filosofias erradas? Nossos filhos crescem ouvindo, amados, que casamento não é algo mais tão importante quanto era no passado. Nossos filhos crescem ouvindo que você não precisa mais casar para viver com alguém. Tudo isso são filosofias novas de vida que estão surgindo. Tempestades, lutas, todas as famílias enfrentam. E nós, amados, fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para dizer que a família ainda assim é a maior instituição que Deus criou, que a instituição família ainda prevalece nos nossos dias, que a família ainda é o maior patrimônio que um homem pode ter. Como eu disse no início, hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. Aí eu pergunto para você: quantas mães estão chorando hoje? Quantas mães estão indo em direção ao ML ver o seu filho que morreu nesse dia de hoje? Quantas dificuldades, amados, nós temos enfrentado? Filhos desobedientes, pais violentos, família totalmente desunida. Eu acredito que a casa, amados, a nossa casa, é aquele lugar onde a gente gostaria de estar. A nossa casa deveria ser o lugar onde a gente tem prazer de estar presente com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Mas hoje é totalmente diferente. Pessoas dizem: eu não consigo ficar nem 5 minutos na minha casa, porque lá na minha casa é pior do que lá fora, no meio da rua. Tamanha dificuldade, irmãos, que nós temos enfrentado. As famílias, cada dia mais, estão sendo bombardeadas. Ideia de família hoje tem mudado muito, amados. Mas Deus, Senhor Jesus, nos dá 2 conselhos aqui, amados, e isso serve para nós. Deus nos chama a sermos 2 tipos de pessoas que podem fazer a diferença na nossa casa, na nossa família. Primeiro ele fala do homem prudente. Qual é o homem prudente, amados? Um homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Verso 24 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
E ele começa a dizer: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces firmados sobre a rocha. Quantos querem ter um lar firmado na rocha? Amém. Amém? Quantos querem ter uma casa firmada na rocha? Diga amém. Amém, irmãos. Todos nós queremos. E o que Jesus está dizendo aqui é simplesmente: se você quer ter a sua casa firmada na rocha, me convide para morar na sua casa. O Senhor Jesus estava dizendo: eu sou a rocha, firme o seu lar na rocha que sou eu, firme o seu lar em Jesus, nas minhas promessas e nas minhas palavras, e a sua família será bem-aventurada. Ele é a rocha, Ele é o alicerce que firma a sua casa. As tribulações, elas vão vir para todos, amados. Para mim, para você, para nós. Qualquer pessoa não está sujeito a dificuldades, todos nós, independente de ser crente ou não. Problemas vão vir, mas o que faz a diferença é você firmar a sua casa na rocha, que é o Senhor Jesus. Entregue a sua família nas mãos do Senhor. Entregue a sua família, entregue a sua casa nas mãos do Senhor. Diga: Deus, está aqui a minha família, nas tuas mãos. Toma conta da minha casa, toma conta da minha família, cuida dela como a menina dos teus olhos. Mas há pessoas, amados, que Jesus diz que são como pessoas insensatas. Vai acabar. Verso 26 diz: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Quantas pessoas têm firmado a sua família na areia, onde não tem alicerce, onde não tem firmeza? Construir a casa na areia, amados, é você trazer tudo do mundo para dentro do seu lar. É você trazer coisas que não edificam a sua família em nada. Pessoas que constroem a sua casa na areia e depois reclamam porque seus filhos se perderam no mundo. Quantas famílias estão quebradas hoje, amados? Porque o pai e a mãe, que são os sacerdotes do lar, não fazem a diferença dentro da sua casa. Pais que nunca chegaram para o seu filho e disseram assim para o seu filho: meu filho, eu te amo tanto. Filhos que cresceram e nunca ouviram sequer uma palavra só do seu pai e da sua mãe, que eles o amavam. E a criança cresce rebelde, cresce sem amor, e o pai e a mãe vão chorar lá em casa. Por que seu filho ficou assim, dessa forma? Sabedoria, irmãos. A palavra diz aqui que o homem prudente é aquele homem sábio. Lá em Provérbios, capítulo 24, verso 3. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Provérbios. Conselho de Salomão para você.
Provérbios capítulo 24, verso 3, o que diz aí, amados? Eu posso sentar na cadeira? Com sabedoria, se constrói a casa. Com sabedoria se constrói a casa. Um homem prudente, amados, é um homem sábio. É um homem inteligente, um homem que pede sabedoria de Deus. Esse é um homem prudente. Essa palavra, amados, é para despertar você a amar a sua família. Essa palavra é para você, para despertar você a lutar pela sua família até o final. Enquanto a vida, há esperança. Sua família está quebrada, há esperança. Porque o Senhor Jesus está aqui, a rocha está aqui, e Ele pode transformar a sua casa, Ele pode transformar a sua família. Entregue a sua família a Deus, entregue a sua família ao Senhor, e Ele vai fazer a diferença. Não seja insensato. Não seja insensato a ponto de entregar a sua família, aquilo que você tem mais de precioso, nas mãos de Satanás. A palavra de Deus diz que Satanás veio para fazer três coisas: para matar, roubar e destruir. E o que ele quer é destruir a sua casa, a sua família, o seu filho, a sua filha, o seu casamento. Pessoas que eu conheço que estavam à beira de um divórcio, mas sabe o que eles fizeram, amados? Deram suas mãos e disseram: nós vamos lutar até o fim, e hoje estão aqui para a glória de Deus, porque lutaram, porque não desistiram, porque não entregaram as suas famílias nas mãos de Satanás. Os ventos, as tempestades, tudo isso vai vir, mas você estará firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. E eu queria terminar falando de um homem chamado Josué. Josué fez uma decisão ao lado de Deus. Josué reuniu toda a nação Israel, toda a nação de Israel foi reunida por Josué. E Josué disse para aquela nação: até quando vocês vão estar cocheando sobre dois pensamentos? Se é a Deus, então é Deus. Se é Baal, então é Baal. Mas enquanto vocês decidem aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça uma decisão como Josué. Bata no seu peito e diga: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome uma decisão, amados. Tudo na vida é decisão. Josué tomou uma decisão. Até quando ficareis cocheando entre dois pensamentos? Se é Baal, fique com Baal. Se é Deus, fiquem com Deus. Mas eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e meu lar vamos servir ao Senhor. Eu e a minha esposa vamos servir ao Senhor. Eu e meu esposo vamos servir ao Senhor. Eu e a minha filha, eu e meu filho, eu e os meus netos, eu e toda a minha descendência, a minha geração vai servir ao Senhor, para a glória de Deus. Amém. Amém? Consagre o seu lar, consagre a sua família ao Senhor. Amém. Diga: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e meu lar vamos servir ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, fique em pé.
Nós vamos fazer um momento de oração.